E aí galera, estamos aqui de novo para resolver mais 5 questões aí da prova da Petrobras aí para o cargo de técnico de manutenção júnior, né? Prova que caiu ano passado, 2014, e trazendo aí conteúdo bem recente aí para vocês. Espero que vocês gostem. Vamos começar então falando da questão 21 aí, tá? Da prova 17 aí de 2014. Uma questão aí relativamente simples, tá, pessoal? Questão de metrologia. Trazemos conceitos de medição. Medição direta. O que é a medição direta? Medição direta nada mais é aquela medição que você realiza com instrumento de medição, e esse instrumento de medição, pessoal, ele tem a escala, onde você faz a leitura diretamente ali da medida que você executou e você consegue. Então, por eliminação, a gente já consegue descobrir aqui qual é que é a questão correta. Por quê? Dentre esses instrumentos de medição que estão sendo descritos aqui no enunciado, nas alternativas, alguns deles possuem escala, nônio, onde você consegue realizar essa medição diretamente, e outros não. Você vai precisar de um outro instrumento de medição, tá? Deixa eu pegar um marcador aqui para a gente já começar a fazer isso aí. Então, por exemplo, paquímetro, instrumento de medição direta, tem escala fixa, tem nônio, então não pode ser a alternativa A. Trena, também, relógio comparador, instrumentos de medição que tem escala fixa ali, e que você consegue fazer a leitura diretamente, né? Goniômetro, também é um outro instrumento para medição direta, né? Micrômetro interno também, ou seja, a única alternativa que contempla aí o instrumento para executar uma medição indireta é a alternativa B, tá ok? Calibrador tampão e esquadro de precisão. São instrumentos que você não consegue executar a medição diretamente, porque eles não têm escala, correto? Já a questão 22 aí, dessa prova 17, já foi uma questão já meio chatinha, porque você tinha que ter conhecimentos aí da teoria dos erros, que é uma parte aí, uma parte introdutória dos conceitos de metrologia. Então, teoria dos erros, muita gente não gosta de estudar porque é chato, acha que está perdendo tempo, mas não. A gente tem aí exemplos de diversas questões aí que caíram nessas provas para técnico de manutenção, cobrando aí essas definições e conceitos de teoria dos erros. Então, pessoal, vamos reforçar os conceitos aí, né? Então, o que ele está falando? Ele está perguntando a respeito do conceito de correção. Então, no meu resumo que eu preparei aqui, ó, foi um resumo que eu retirei do vocabulário do Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, falando a respeito da correção. O que é correção? Correção é um valor adicionado algebricamente, tá, para compensar um erro sistemático. Ou seja, é aquele valor que você adiciona naquele instrumento de medição que está acontecendo aquele erro recorrente lá, que a gente chama de erro sistemático, tá? Então, o que o vocabulário do Inmetro diz? Ele diz exatamente a alternativa A, que o conceito de correção, ele também pode ser definido como o erro sistemático, só com o sinal trocado, tá ok? Então, encontramos essa definição logo de cara na alternativa A, ok? Beleza. Na questão 23, já foi uma questão também meio complicada de resolver, porque ele não deu nenhuma figura. Então, essas questões que não tem figura, a gente tende a achar que elas são mais difíceis, mas o que a gente precisa é prestar bastante atenção nos dados fornecidos pelos elaboradores da questão. Então, primeiro, olha aqui, ó. Primeiro dado que ele dá é a divisão na escala fixa, que é 25 milésimos de polegada, tá? E o número de divisões do nônio, tá? Que são 25 divisões. Ora, pessoal, a gente lembra muito bem que para encontrar a resolução desse nônio, né, basta que eu pegue a divisão da escala principal e divida pelo número de divisões do nônio. Aí eu vou obter
a resolução desse instrumento, tá? Então, no meu resumo que eu preparei aqui, ó, nós temos aqui essa etapa. Então, o primeiro passo aqui é descobrir a resolução desse instrumento, que é a 25 milésimos de polegada, que é o número de divisões da escala fixa, dividido pelo número de divisões do nônio. Então, isso aí vai nos fornecer uma resolução de 1 milésimo de polegada. Ok. Tendo isso em mãos, retornamos ao enunciado. No enunciado, ele diz que são ultrapassados 25 traços na escala principal, que é a escala fixa, tá, pessoal? É a mesma coisa. Então, se são ultrapassados 25 traços, eu tenho que multiplicar esses 25 traços que foram ultrapassados pela divisão da escala principal, que é 25 milésimos. Isso vai me dar um valor de aproximadamente, ó, eu não coloquei aqui, mas deveria ter colocado, 0,625 polegadas milesimais, ou 625 polegadas milesimais, tá? Isso aí é o resultado que vai me dar na escala fixa. Então, qual é o primeiro passo para a leitura de um instrumento? Leitura da escala fixa. E qual é a leitura da escala fixa? 0,625 polegadas, tá? Bom, depois, olha a outra informação que ele me dá, que o zero do nônio, tá vendo? Ó, o zero do nônio e o traço coincidente do nônio é o 13º traço, pessoal. Então agora basta fazer o quê? Basta eu pegar a resolução do instrumento, que é 1 milésimo de polegada, e multiplicar por 13 traços, que é a coincidência do nônio. Então, lembrando, passos para a leitura do instrumento de medição: leitura da escala fixa, depois leitura do nônio, soma-se essas duas leituras e obtém o resultado. Então, ó, 0,625, que é a leitura da escala fixa, mais 13 milésimos de polegada, isso vai me resultar em 638 milésimos de polegada, que é a alternativa C. Bom, pessoal, foi uma questão um pouco complicada, né? Por quê? Porque ela não, como eu comentei para vocês, não tinha nenhuma figura ali para a gente observar, tá? Mas o que eu fiz primeiro? Eu encontrei primeiro a resolução do instrumento, tá? Depois eu calculei a medição da escala fixa e depois somei esses dois resultados aí. Por quê? Aí muita gente está perguntando, mas por que 13 milésimos de polegada? Porque no enunciado ele está dizendo que o traço coincidente é o 13º traço, ok? Continuando aí com a questão 24, uma questão simples também, né, pessoal? Muito simples, tá? Olha o resumo que eu preparei aqui. Sistema Internacional de Unidades. Nós temos como unidade fundamental o metro, unidade de comprimento, unidade de tempo, o segundo, unidade massa, quilograma, e unidade de temperatura termodinâmica, Kelvin, tá ok? Então, por eliminação, rapidamente, letra A não pode ser porque tem centímetro. Letra C também não pode ser porque tem milímetro, né, pessoal? Letra D, letra E também não pode ser porque a unidade de tempo é hora, sendo que a unidade de tempo é segundo, tá? E letra B, pessoal, letra B não pode ser porque a unidade de massa aqui está em grama e, além do mais, a unidade de temperatura é em Celsius. Então, alternativa correta, alternativa D, beleza? Uma questão simples que bastava o aluno saber ali aquela parte introdutória do Sistema Internacional de Unidades ali, que consta todas as unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades. Questão 25 também é uma questão simples, tá, pessoal? Simples. Muita gente acredito que não tenha visto esse tipo de questão. Uma questão também que você resolve facilmente pegando a dimensão da unidade, a dimensão da grandeza que você quer, no caso aqui a dimensão de força, tá? Então a dimensão de força ela é regida pela fórmula força igual a massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton ali, bem tranquilo mesmo. Substituindo as unidades básicas, massa por m,
comprimento por L e tempo por T, você vai obter facilmente. Massa já está descrita aqui, basicamente a unidade é m maiúsculo, então não resta dúvida nenhuma. Unidade de aceleração, pessoal, basta lembrar que a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então a gente já consegue descobrir aqui, substituindo m por L e tempo por T maiúsculo. Mas observa, pessoal, por que esse expoente está negativo? Por quê? Porque quando nós substituímos o tempo T aqui embaixo no denominador aqui, ó, dessa unidade, vai ficar T ao quadrado, concordam? E quando esse T ao quadrado ele sobe para o numerador, acontece uma coisinha que vocês têm que lembrar. Vai inverter o sinal do expoente, tá? Então esse sinal do expoente que estava positivo vai virar negativo. Então por isso que nós vamos ter aqui a unidade de aceleração descrita aqui, ó, onde eu estou rabiscando de amarelo aqui, ó, como LT elevado a menos 2. Então, daí a gente pode concluir, pessoal, que a unidade dessa grandeza, grandeza força, ela pode também ser representada como LT elevado a menos 2. Então, a alternativa aqui corresponde a essa descrição aí, a alternativa D. Tá? A última questão que a gente vai resolver aqui agora, tá, pessoal, que o nosso objetivo aqui não é ultrapassar 10 minutos de vídeo, senão fica muito cansativo, né? Mas nessa questão, uma questão também simples de conversão de sistema internacional de unidades, eu preparei aqui um resumo para que a gente não esqueça, pessoal, ó, não esquece que 1 litro é sempre igual a 1 decímetro cúbico, tá ok? Então a gente pode fazer 350 casas, né? 360 casas correspondem a um consumo médio diário, então, de 35.000 decímetros cúbicos, tá? Por quê? Porque a gente pode pegar 350 casas e 100 decímetros cúbicos, que é o consumo médio diário de cada casa. Então isso aí vai resultar em 35.000 decímetros cúbicos, tá? Bom, tendo este valor, 35.000 decímetros cúbicos de água no total, a gente coloca esse valor aqui, ó, nessa casa do decímetro e simplesmente, tá, pessoal, move para a esquerda, ó. Então é a seta de baixo, tá vendo aqui, ó, a seta de baixo. E quando a gente faz essa mudança, a gente é obrigado a fazer uma divisão, tá? No caso aqui, a figura que eu coloquei é uma divisão por 10. Por quê? Porque a gente observa que as unidades de medida aqui, elas não estão elevadas a potência alguma. São unidades lineares. Então eu estou sempre comentando, quando você tem uma unidade linear, você faz a multiplicação e a divisão por 10. Se você tem uma unidade área, que é o caso metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, você faz a multiplicação e divisão por 100. E como eu tenho uma unidade de volume, está aqui, ó, unidade de volume, está ao cubo. Então essa multiplicação e divisão tem que ser por 1000. Então, como eu saí do decímetro e quero chegar no metro, porque a pergunta a qual ele se refere aqui, ó, em metros cúbicos. Então eu vou ter que fazer uma divisão por 1000. 35.000 decímetros cúbicos é igual a 35 metros cúbicos. E essa unidade que ele está perguntando aqui, qual é a ordem de grandeza? Pessoal, a ordem de grandeza que ele se refere é a ordem de grandeza das dezenas, das centenas, da milhar. Então a gente observa que 35 aqui está enquadrado na ordem de grandeza das dezenas. Então por isso que eu escolho a alternativa A, que é a alternativa correta aí para essa questão. Beleza? Pessoal, temos mais uma prova para resolver, a prova 13. Eu vou colocar em outro vídeo, porque senão fica muito extenso o vídeo e aí fica chato para vocês assistirem e pior ainda para a gente fazer o upload no YouTube, beleza? Então aguardo vocês na próxima e façam os comentários aí que eu vou tentar responder o mais rápido possível, beleza? Valeu então, até a próxima.